Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Graça e paz, você de casa. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já se faz presente entre nós. O Espírito Santo está nesse lugar. Deus, Ele se manifesta através do seu Espírito, e o Espírito testifica no Espírito. O Espírito Santo testifica no Espírito do homem. Eu sei que o Senhor está consolando corações nesta manhã, nesse lugar. Ele está trazendo renovo, fortalecimento, e o meu coração está incluso. Eu sinto a mão do Senhor poderosamente nos revestindo e trazendo um tempo de graça, trazendo um fôlego a mais para continuarmos a nossa caminhada, para continuarmos na nossa jornada que está logo em breve aí se findando, onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai ser manifesto para retirar sua igreja dessa terra, desse lugar, e nos levar para uma terra boa, que emana leite e mel, onde vamos estar face a face com o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos para a palavra do Senhor, Lucas capítulo 22, o versículo 15. Lucas capítulo 22, versículo 15. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, o Eterno, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que está conosco. Amém? E diz assim, Lucas capítulo 22, versículo 15. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Toma o teu assento, em nome do Senhor Jesus. Queridos, aqui nós estamos diante de uma passagem onde o Senhor Jesus, Ele deixa bem claro para nós, na sua última ceia, feita em terra ainda, nesse mundo, Ele chama os seus discípulos, Ele faz ali um preparo, Ele declara o seu amor para com eles. Ele fala: olha, eu tenho ansiosamente desejado comer essa Páscoa convosco, ter esse momento de comunhão, expressar o meu amor um pouco mais. Mesmo o Espírito Santo, que hoje nos ajuda, nos fortalece, Ele permanece desejando estar conosco, ter esse relacionamento conosco, com a sua igreja. Ele permanece desejando ansiosamente que estejamos nessa comunhão com Ele. Nos dias de hoje nós sabemos que parece que a Santa Ceia, estava até conversando com algum dos obreiros mais cedo, parece que não tem mais importância a Santa Ceia dentro das igrejas, não faz mais parte do coração das pessoas. Eu não digo das igrejas, porque tem igreja que está pregando Santa Ceia, está ministrando, mas parece que não se tem mais aquele amor de estar à mesa, de estar com o Senhor. É um momento tão esperado, desejado. Se eu pudesse, queridos, eu tomaria ceia todos os dias. E o Senhor Jesus, Ele deseja isso, que nós tenhamos esta comunhão. A Santa Ceia, ela reflete para nós um momento de comunhão, de estarmos ligados com o corpo do Senhor, porque Ele mesmo diz que aquele que não come do seu corpo e não bebe do seu sangue, esse não tem vida nele mesmo. Então o Senhor, Ele está nos mostrando essa necessidade de termos esta comunhão, de termos essa entrega com Ele, de estar ligados diretamente com o corpo dEle. Esse desejo de Jesus Cristo, desta comunhão, não se perdeu. Não foi apenas um caso isolado para os seus discípulos, não foi. Ele permanece nos dias de hoje, através do seu Espírito, falando ao meu e ao teu coração, quanto Ele deseja que venhamos estar ligados a Ele, que venhamos estar nesta plena comunhão. Primeiro, porque Ele ama estar com o seu povo, Ele ama estar com os seus, aqueles que Ele comprou, toda a humanidade. Pena que nem todos tenham esse entendimento, nem todos têm esse desejo, mas Ele continua desejando essa, vamos dizer assim, essa comunhão plena com Ele, para que venhamos ter o que? Fortalecimento, para que venhamos ter o que? Vida nele, para que consigamos
caminhar um pouco mais, ouvir a sua voz, a direção do seu Espírito. Quantas vozes têm sido faladas hoje, quantas vozes têm sido ministradas hoje, falando desse amor, ministrando sobre aquilo que Jesus quer para nós, e às vezes nós desviamos os nossos olhares espirituais para olhar para tantas outras coisas. Ele fala: queridos filhos, muito tenho desejado comer essa Páscoa, a última Páscoa. Ah, pastor, mas o mês que vem eu estarei aqui de novo, eu posso ter... Será que hoje não é a nossa última ceia? Eu não sei. Eu não sei se o mês que vem estarei aqui para contar história, eu não sei se a semana que vem estarei no meio de vocês. Queira Deus que eu ainda cumpra mais alguns dias aí, eu não sei. Mas o meu coração, queridos, está todos os dias: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O nosso coração, ele tem que estar fervendo, fervoroso, para que esse dia aconteça, para que venhamos estar preparados e mais preparados para cear com Ele, porque não será mais feita essa ceia com Ele aqui. Ele apenas deixou o seu sangue, o seu corpo, para participarmos, para fazer memória dEle, da sua morte, da sua ressurreição, até que Ele venha. Mas com Ele mesmo nós vamos celebrar lá no céu, na glória. Então nosso coração tem que estar desejoso, mas para isso nós precisamos estar o quê? Inteiramente ligados com Ele. Temos que estar com esse relacionamento, fazendo menção dessa palavra, que Ele diz: olha, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Nós sabemos que Ele já sofreu, Ele pagou alto preço, Ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está lá do lado do Pai. Mas agora Ele está o que? Ansioso também para que a igreja dele chegue, a noiva fiel, adornada, esteja do lado dele agora. Mas para isso nós estamos vivendo um período aqui, que às vezes a gente fala: isso é vida, eu até falei isso ontem, e isso aqui não é vida, isso aqui é um período que nós estamos passando. A vida nós vamos ter do lado do nosso Mestre, do nosso Senhor. Nós vamos estar na eternidade com Ele, vai passar milhões e milhões e milhões e milhões de anos, de século, e nós vamos permanecer do lado dele. Mas hoje nós estamos vivendo um período de escolhas, porque os seus discípulos tiveram a oportunidade de estar com Ele. Nós também temos essa oportunidade de sentar à mesa com Ele e participar desse corpo, desse sangue que já foi derramado pelas nossas vidas. E às vezes notamos, parece que o culto de Santa Ceia, os pastores têm que ter um esforço a mais para divulgar, para falar para os obreiros: olha, não falte na ceia, venha participar. E não é sobre isso, queridos, é sobre a gente ter no nosso coração o desejo. É chegar o dia, essa semana é semana de ceia, o meu coração arde, queima para participar, para estar na mesa com o Senhor. E criticamos Judas é o traidor. Judas estava na mesa e levantou, mas Judas às vezes, pelo menos, às vezes eu falo isso, pelo menos foi até a mesa, tomou a ceia, participou com ele. E às vezes nós criticamos o Judas, mas nós fazemos coisas piores, que nem à mesa nos chegamos. Ah, pastor, mas eu estou na igreja. Mas às vezes está na igreja, mas o coração está longe da mesa. Entende o que eu estou querendo dizer? E o Senhor quer que nós estejamos na mesa com o coração ardentemente igual dele. Mestre, o Senhor deseja ansiosamente participar dessa ceia comigo, mas o meu coração também está ansioso para estar à mesa contigo. Há uma reciprocidade da minha parte para com o meu Deus, para com o meu Salvador. Ele ainda não tinha sofrido a morte da cruz dolorosa, mas ele falou isso para os seus discípulos. E hoje nós temos um motivo muito maior do que os seus discípulos para estarmos à mesa com ele, porque o seu sangue foi derramado, o seu corpo foi dilacerado, e a Bíblia diz, Isaías fala que agradou ao Pai, morreu seu Filho pelas nossas vidas. Ele mandou do seu Espírito para nos ajudar, para nos convencer, para nos guiar, nos dar direção. Queridos, é tempo da igreja do Senhor ser fervoroso na presença dEle.
deixar de obstinação, deixar de viver de qualquer jeito, de pensamentos, de ânimos dobre, qualquer coisa tira da presença. Hoje eu não vou para a igreja porque está chovendo, hoje eu não vou porque eu já fui ontem, hoje eu não vou porque a semana passada eu fui. Nós devemos estar ansiosamente à mesa com Ele. Olhando à luz da palavra, a gente vê que Jesus, Ele sempre quer esse relacionamento com a sua igreja. Ele quer essa união. Ele diz que nós somos a noiva dele. A noiva conhece o noivo conhece a noiva. Há uma reciprocidade no relacionamento, ali uma fidelidade para com as duas partes, para que aconteça o que? O casamento. Nós temos que ser fervorosos diante do nosso Jesus. Nós temos que ser crentes de verdade, queridos. Pastor, mas eu já sei, eu já sou. Glória a Deus, permaneça sendo fervoroso diante do teu Deus. Mas leve essa mensagem para aqueles que você às vezes olha e fala: misericórdia, o irmãozinho está meio que... Chega nele e fala: querido, sacode, fala: querido, acorda. Jesus está voltando, não temos mais tempo de cochear em dois pensamentos, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu tenho que estar na presença dele e ponto. Eu não posso estar lá e estar aqui. Eu tenho que estar na presença dele. E ele deseja ansiosamente estar conosco o tempo inteiro, fazendo menção dele, da sua morte, da sua ressurreição, porque ele quer isso de nós, amém, queridos? Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe o que o Senhor diz: quando passares. Ele não está dizendo se você passar, ou talvez você passe. Ele está dando uma afirmativa: quando passares. Ele está dizendo para você que você, quando passar, quando você estiver num período de dificuldade, de provação, de fogo, onde parece que o céu está fechado, onde parece que o inferno inteiro se levanta contra você, Ele está dizendo: eu estarei contigo. Mas para que esse eu estarei contigo aconteça na minha, na tua vida, você precisa estar num pleno relacionamento com Ele. Você precisa estar de mãos dadas com o Mestre, falando: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele precisa olhar para você e ver esse relacionamento. Eu estava sentado ali, o Espírito Santo falando: filho, fale para a minha igreja sobre o meu relacionamento com a igreja e sobre a responsabilidade da minha igreja ter um relacionamento comigo. É tempo de nós estarmos ligados ao nosso Senhor. Eu sempre falo isso, uso essa expressão. Parece que nós vemos muitas coisas, queridos, mas parece que nós estamos vivendo em tempos que é como se estivéssemos andando num shopping center. Às vezes você entra de um lado, sai de outro, vai para um lado, vai para outro, você só fica observando. Dificilmente você vai no shopping e você mira: eu vou naquele lugar, e você segue direto. Muito pelo contrário, você pode até fazer esse planejamento, mas você para ali, olha, você olha uma coisa, você olha outra. E é assim que o mundo tem tentado fazer contigo, distrair você para você não chegar lá no final. E temos que ter muito cuidado para estarmos olhando para quem? Para o nosso alvo, Jesus Cristo. O que vem daqui são distrações. Eu preciso permanecer fiel e reto diante do Senhor. É continuar minha caminhada independente de qualquer coisa. Pastor, mas chegou o dia mal. Ele está comigo. Pastor, não aconteceu. Ele está comigo. Aconteceu. Ele está comigo. Eu estou na fornalha. Ele está comigo. Eu entrei na cova de leões. Ele está comigo. Porque eu sei que o meu relacionamento com Ele é fiel. Eu sei que o meu relacionamento com Ele traz para mim o que? A proteção dEle, a garantia de que eu vou chegar do outro lado, que o choro ele vai durar uma noite, mas a alegria já está chegando pela manhã. Mas quantas pessoas dormem e acordam, amanhã vem, amanhã vai, vem tarde, vem noite, e continua o que? Na solidão, triste. Será que o Senhor mudou? Claro que não.
Sabe por quê, queridos? Que às vezes nós corremos nos braços dele quando a coisa aperta. Dificilmente, queridos, nós vamos chegar a algum lugar com isso. Quando tudo está bem, continua dando glória. Está tudo dando certo, continua dando glória. Pastor, mas continua dando glória. O seu relacionamento com Deus independe da atual condição que você vive. Quer seja de tristeza, quer seja de alegria, você tem que continuar. Ah, mas eu tenho alguém do meu lado, pastor, que não me ajuda, mas continua. Continua firme, pode te faltar tudo, menos a presença do Senhor Jesus. Lembra que o salmista fala: o Senhor é meu pastor e nada há de me faltar ou me faltará. Ele está dizendo que o Senhor, Ele é o meu pastor. Opa, eu tenho um pastor, eu tenho um dono. Nada há de me faltar, mas não é que é como a gente lê esse salmo: ah, vai ter tudo, vai estar tudo transbordando, porque falta para o crente às vezes, sim ou não? Às vezes a gente procura um motivo para dar um sorriso e falta, sim ou não? Às vezes falta a quantidade ali do financeiro para chegar aonde a gente quer, às vezes algumas coisas. Mas ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada há de me faltar. O Senhor não pode me faltar, isso que ele está dizendo. Pode me faltar tudo, pode me faltar tudo. Pode faltar filho, pode faltar tudo pode faltar para você, mas Jesus Cristo não pode faltar. Sabe por quê? Porque Ele deseja ansiosamente, ardentemente estar com você. Essa mesma fala que Ele um dia falou para os seus discípulos, Ele continua dizendo nos dias de hoje: eu tenho desejado ardentemente estar presente com você. Então a Santa Ceia, ela não pode fugir, querido, das nossas vidas. Esse relacionamento com Deus. Hoje nós colocamos um suco de uva, alguns pães aqui cortados, simbolizando o que? O sangue e o corpo dele. Mas por que nós podemos fazer isso? Porque foi derramado. O meu sangue não pode estar aqui, porque o meu sangue está no meu corpo, não tem como transpassar para cá, mas o sangue dele, lógico que representativo, eu estou falando, está aqui, porque derramou, foi derramado pela minha e pela tua vida. E a Bíblia diz que é o sangue da nova e da permanente aliança. Ou é momentânea aliança? Não. Da nova e eterna aliança. Por que eterna? Quando Deus fala eterna, não é até você cumprir os seus dias aqui na terra, não. Ele está falando da glória. Ele está falando eternidade. O homem foi criado para viver a eternidade. O que vai perecer é o nosso corpo, mas o nosso espírito, ele vai para a eternidade. E qual é a força que está do outro lado te esperando? A força a qual você está se relacionando hoje é a força que terá todo o acesso do teu espírito lá na eternidade. E o que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Nós devemos nos colocar, querido, na dispensação do Senhor, na direção do Espírito Santo. Relacionamento. Porque o Senhor, Ele sonda e conhece o que os nossos corações. Eu sou casado com a pastora Débora, ela é casada comigo, lógico. A gente vai morrer, um dia vai acabar o nosso casamento. Ela não vai me conhecer na totalidade, eu não vou conhecer ela na totalidade. Nos conhecemos dia após dia. Dia após dia a gente vai se conhecendo, até o dia que o nosso propósito, o propósito de Deus, na verdade, sobre nós, vai se findar aqui na terra. Mas o Senhor, Ele conhece as nossas vidas, se nós temos ou não um relacionamento com Ele, desde lá de trás, ainda informes no ventre das nossas mães. E Ele sabe se hoje você tem ou não um relacionamento com Ele. Ah, eu sinto no coração. Não é sentir no coração, é decisão. Tem vezes que o pecado bate na porta, quer falar contigo: oi, estou aqui, lembra lá no passado como que tu era? Olha, estou aqui, tá? Se precisar, conte comigo. Nós precisamos o quê? Decidir Jesus todos os dias. Ah, eu aceitei Jesus lá atrás. Já está errado, porque você não aceita Jesus, você decide Jesus. Ele não é uma mercadoria que eu escolho. Ah, eu decido levar bananas, eu decido levar melão, não.
Quer dizer, escolho, né? Eu escolho isso. Não, você não escolhe, você decide. Eu tenho uma vida miserável, pecador, eu quero Jesus. Eu decido largar esse embaraço, eu quero Jesus. Eu decido deixar mentira porque eu quero Jesus. Eu decido deixar o pecado para viver um relacionamento com Ele. E as portas do inferno não prevalecerá contra a tua vida. Porque Satanás, quando ele chegar diante de Deus para tocar na tua vida, para querer tocar, requerer alguma coisa, o Senhor fala: este daí é meu. Esse daí tem um relacionamento comigo. Não basta só ser íntegro, reto e desviar do mal. Tem que se relacionar profundamente com o Senhor. É um casamento único, queridos. E Ele deseja ansiosamente que esse casamento permaneça e ultrapasse as fronteiras deste tempo para o vindouro. As leis da física não vai se aplicar a você. Onde você estiver, no soar da trombeta, você vai subir. Você não vai ficar aqui. Mas hoje, agora é o tempo, é o momento de decidirmos Jesus todos os dias. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O quê? É gostoso colocar a cruz nas costas e sair por aí? É pesado, incomoda. Mas Ele diz: o meu fardo o quê? É leve. Ele te ajuda. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando você tomar a sua cruz e seguir Ele, Ele vai ver você lá, aos trancos e barrancos, mas caminhando. Ele vai dizer: eu estou com Ele. Aí na frente tem fogo, eu estou com Ele. Tem águas profundas, eu estou com Ele. O diabo bateu na porta, eu estou com Ele. Quem vai abrir a porta vai ser Jesus. Que tu queres aqui? Aqui não. Mas você precisa ter um relacionamento com o Senhor. Você precisa ter uma comunhão com Ele. Amém, queridos? João capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei o quê? No último dia. Sem vida em nós não temos como acessar o quê? A eternidade. Sem vida em nós não temos como acessar a eternidade. Se não tivermos esse acesso a Cristo e Cristo a nós, principalmente Cristo a nós, não tem como, querido, ter vida. Não é eu que estou deduzindo, achando, com teses humanas, não, é a palavra de Deus que está falando. Se não comerdes, então nós temos que comer. Nós temos que ter Cristo dentro de nós o tempo inteiro. E não dá para se alimentar de Cristo aqui, se alimentar de outras coisas aqui. Não dá para fazer um misto na nossa refeição espiritual, não tem como. Você tem que se assentar à mesa, e o alimento único tem que ser o Senhor Jesus. Ele se coloca como alimento para nós. Olha que maravilha de Deus. Tudo Ele fez por nós, tudo Ele fez. Repartiu o seu corpo pelas nossas vidas. Ele se entregou. Ele precisava disso? Claro que não. Ele não se usurpou a ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo, pela mim, pela tua vida. Então não vale a pena viver de qualquer jeito. Mas vem outra oportunidade. A oportunidade é única, e agora? Ou é ou não é, ou serve ou não serve, ou escolhe a bênção ou escolhe a maldição. Não dá para ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. Eu não tenho como colocar uma outra mulher do meu lado. Eu não tenho como, eu já tenho uma esposa do meu lado. Ou eu vivo para ela e para nossa casa, para nossa família, ou eu tenho que sair de lá para entrar em outro lugar. E o sangue de Jesus tem poder. Não tem como ser noiva, esposa de Cristo, se vivermos de qualquer jeito. Eu vou estar com Ele e amanhã eu estou enfim, fazendo o que dá na terra por aí. Não tem como, queridos. E prepare-se para o mundo te taxar de doido, para o mundo te taxar de bitolado. Mas para que de novo? Para quê? Não, continua firme. Relacionamento é todos os dias.
Todos os dias você tem que ter relacionamento com Ele. Não dormir, não acordar durante o dia. E hoje parece que o dia, 24 horas, não dá mais para a gente. Quantas vezes eu falei, meu Deus, já acabou o dia, já é tal hora. Parece que está sendo rápido as coisas acontecendo. E se brincarmos, caímos na apostasia. Depois eu oro, depois eu faço. Semana que vem eu começo aí o jejum. E o Senhor está falando, é todos os dias. Nós somos entregues, querido, à morte todos os dias. Pelo menos devemos ser entregues. E às vezes a vida que clama dentro de nós é a vida da inconstância, da falta de fé, da dureza do coração. E Jesus está dizendo, eu quero ser o teu noivo, eu quero casar contigo, eu quero estar com você em toda a eternidade. Só Ele tem abrigo, só Ele tem um espaço reservado para mim e para você. Não existe dois céus, não existe dois espaços, como a gente sempre brinca, aqui os nébrias, aqui os canébrias. Não existe isso, só tem um céu, um só Deus. Nós temos que abrir mão, querido, do que a gente acha e pensa. Fábulas humanas, achismos, e entender que só existe um Deus, um só Senhor, Pai e Senhor de todos, e um só céu. E parece que isso é tão difícil entrar no coração da igreja. Divisões, mais divisões, cada um pensa de um jeito. E isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Porque só existe um Senhor. E não tem como se relacionar com Ele se eu não me relacionar com meu irmão. Isso é muito difícil, está no coração da igreja. Cada um apresenta a sua verdade diante do Senhor. Mas eu, Senhor, o Senhor sabe. Senhor, mas o Senhor me conhece. Ele está dizendo, pois é, e você deveria me conhecer mais. Você deveria ir no mais profundo para comigo. Ter relacionamento com Deus, querido, não é para qualquer um, mas é para os eleitos que verdadeiramente querem relacionamento com Ele. Amém, queridos? Quem comer a carne e beber o sangue de Jesus tem o quê? Um indicativo para Ele o ressuscitar, o que? No último dia. Ele sabe quem senta à mesa com Ele. Ele sabe quem come do seu corpo e bebe do seu sangue. Ele sabe. Ele sabe quem tem relacionamento e intimidade com Ele. E Ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Após essa vida, eternidade. E eu o ressuscitarei o que? No último dia. Para que Jesus vai nos ressuscitar no último dia? Para passarmos desse mundo para a eternidade. Mas se não tivermos essa ligação, se nós não estivermos sentando na mesa com Ele hoje, se não tivermos relacionamento com Ele hoje, e detalhe, escreva isso no teu coração, quem precisa ressuscitar é quem está, me ajuda a pregar, é quem está morto. Sem relacionamento com Jesus, sem intimidade com Ele, não tem como ressuscitar. Então, se não tiver naquele último dia, Jesus não vai ressuscitar, porque eu o ressuscitarei no último dia. Mas se Ele olhar para você e ver você, não, esse não teve relacionamento, infelizmente vai permanecer morto. E se você permanecer morto, o que acontece? O inferno não foi criado para homens, querido. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Mas existe um julgamento já estabelecido por Deus. E nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados, porque a Bíblia diz isso, apenas 1/3 será provado no fogo, apenas 1/3 irão escapar. E esse 1/3 é quem hoje se entrega nos braços do Senhor. Infelizmente 2/3 vão perecer. A Bíblia está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo. Estou lutando com unhas e dentes para ser e pertencer a esse 1/3. E o fogo vem com tudo, para provar, para queimar. Mas o fogo, quando você está aos pés de Cristo,
ele só vai servir para te purificar. Ele vai servir para moldar você, para transformar. E esse fogo é o fogo do Espírito Santo, querido. É um fogo santo para te provar, para te mudar, para encaixar você mesmo na perfeita vontade de Deus. João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O Senhor está falando de porta. Eu sou a porta. E eu entendo nessa porta que pessoas estão em um lugar precisando sair, sim ou não? Estão num lugar onde precisam sair daquele ambiente. E eu trago isso só conjecturando, tá, queridos? É uma interpretação minha. Imagine você no mundo, numa bolha onde tem ataques para todo lado, perigos, tem ali diversas situações favorecendo para te prejudicar. Ele fala: ei, eu sou a porta, eu estou aqui, eu sou um escape. É o convite para o pecado, é o convite para sair da presença. Ei, eu sou a porta, aqui estou. Você vai entrar e o que acontece? Entrará e sairá. Isso é o que? Liberdade. Então quando você passa por essa porta, você encontra o que? Liberdade. Talvez se eu for convidado para ir na sua casa, eu entro na porta da sua casa e fico na sala. Se você me chamar para ir para outro cômodo, eu vou. Eu só vou de sou convidado. Mas quando a gente vai na casa dos nossos pais, o que acontece? A gente entra, sai, abre geladeira, vai no banheiro, não precisa pedir nada. A gente tem liberdade na casa do nosso Pai. Então Jesus está dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Primeiro ponto, você vai ser salvo. Ou seja, você saiu daquela zona de perigo, você acessou a porta e você está salvo. Você está livre, você está seguro. Aqueles perigos que te afligiam não tem como mais te tocar. Você está protegido agora. E agora o que vai acontecer? Você entrará e sairá. Você terá liberdade. E quantas pessoas estão vivendo uma falsa liberdade? Porque não tem essa liberdade em Cristo, ainda não passou por esta porta. Para entrar e sair, ter liberdade na presença dele. Lógico que dentro dos limites da palavra de Deus. Então você vai entrar, sair do perigo, ser salvo e ter liberdade na presença do Senhor. E achará o que? Pastagem. Ovelha precisa de pasto, sim ou não? Pasto é comida, é alimento, é substância. Para você permanecer o que? Firme, forte. Na liberdade, na salvação que Ele já te deu. Ele abriu os braços e falou: Pai, tudo está consumado. Quer dizer, Ele estava com os braços abertos lá no Calvário. Tudo está consumado. E entregou o seu Espírito para Deus. Ele concluiu a obra, te dando pastagem, te dando alimento, te dando tudo que você precisa. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Usando e abusando de um bom sentido, ou usando e abusando para... Não pode, meu irmão. Com Cristo é decisão, é decidir. Eu decido Jesus. Ele se coloca como alimento, Ele se coloca como uma porta de salvação, de livramento, de segurança, de liberdade, para termos fôlego, porque o adversário da nossa alma não dá sossego. Se a gente conseguisse ver o mundo espiritual na sua totalidade, a gente ia ver tanta coisa. Quando você está se arrumando, penteando seu cabelinho para ir para a igreja, quantos demônios estão lutando contra a sua vida? São embates. Às vezes você está lá até reclamando de hoje domingo, poderia dormir um pouco mais. E os anjos estão lá: acorda, acorda. Estou só brincando, queridos, para a gente entender um pouco. E perdoa a expressão, o pau quebrando contra você, e você está lá penteando seu cabelinho, se arrumando, e o demônio querendo de qualquer jeito que você não chegue para ouvir essa palavra, para participar da ceia. Mas graças a Deus que aqui você está, e glória a Deus que vocês chegaram aqui bem. Amém? João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá o que? Eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele alimenta.
Ele já se deu, Ele continua se dando por nós. E nós precisamos fazer uso desse benefício em prol da nossa salvação e anunciar para outros que estão aí precisando. Jesus é o centro de tudo. Quem quiser ter vida é só por Ele, não tem como ter. Tem outras religiões aí que colocam outras coisas no meio, o intercessor, aquele que leva os pedidos para Jesus. Não precisa de nada disso. Você só precisa ter relacionamento com Ele. Você só precisa ter relacionamento com Cristo. Ele é o único elo entre você e o Pai, e o Espírito Santo de mãos dadas contigo, te conduzindo. É por aqui, ó, vamos por aqui, vamos aqui, ó, tem perigo, é por aqui, e vai, avançando. E você está trilhando no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá está o Pai te esperando de braços abertos. E o relacionamento com o Espírito Santo tem que ser único. Qualquer coisinha que você fizer, ele se afasta. Ele não pode compactuar com duas pessoas no mesmo ambiente. Ou ele é exclusividade ou ele não fica. Não tem como. Uma vez que você deslizou, ele se afasta. E aí quando o Espírito Santo se afasta, quem que se aproxima? E aí, meu irmão, perdeu o caminho, perdeu a verdade, está cego, está sem norte, como diz o ditado. E aí tudo que a gente vê reluzente é ouro, é verdade, é verdadeiro, vamos. Sabe um cego guiando outro? Porque não tem mais foco do Espírito Santo. Não tem mais a direção do Espírito Santo. Mas em nome de Jesus Cristo, Igreja do Senhor, permaneça sendo amigo fiel de Jesus Cristo, ardentemente desejando estar na presença dEle, ardentemente estando na presença do Espírito Santo. E se prepara porque não é fácil. Se prepara porque não é fácil. Não é mil maravilhas. Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O salmista declara a sua habitação, quem é a sua base e a sua confiança. Assim também nós devemos confessar do nosso Deus. O que habita, não é qualquer um. Quem quiser, não, é o que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitação é morada. Eu preciso morar na presença do Senhor. Eu preciso permanecer morando, para que eu descanse, para que eu venha descansar na sombra do Onipotente, que é o próprio Cristo. Direi do Senhor, aí sim eu posso confessar, Ele é o meu Deus, meu Deus. Ele não é um dos meus Deus, não, Ele é o meu Deus, é o único. O meu refúgio, vem tempestade aí, deixa eu permanecer abrigado. Minha fortaleza, segurança, abrigo, proteção, o meu lugar seguro. Deus meu em quem eu confio. Às vezes vem a falta de confiança, sim ou não? Nós somos homens. Elias orava, chovia, cessava a chuva, caía fogo do céu. Teve um momento, o que foi que aconteceu com Elias? João Batista veio anunciar o caminho de quem? De Cristo. Teve um momento que ele teve uma certa dúvida ali. Quem somos nós? Jesus falou que João Batista, nascido de mulher, não teve, ele foi o maior. Imagine eu, um comedor de arroz e feijão. Tem situações que a gente passa, querido, que a gente tem que se grudar mesmo no Senhor. Fala, Senhor, eu estou abalado, mas eu não te largo. Fazer igual Jacó, não te largo, para a gente não perder a bênção. E Ele responde, Ele transborda a sua graça sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então nós devemos ter o Senhor como a nossa confiança. Esses salmos, às vezes a gente coloca lá em cima da geladeira como um amuleto da sorte. Está aberto, o demônio vai olhar, o Salmo 91 aberto aqui, estou fora dessa casa. Não, ele vai buscar espaço dentro da sua vida.
Ele não quer saber se a geladeira tem uma Bíblia aberta, lá no armário tem outra, ele quer saber se a sua vida, se você tem relacionamento com Deus, e quando ele olha, que ele vê o Espírito Santo dentro de você, ele bate em retirada. Temos algumas pessoas aqui que já foram do satanismo, do ocultismo. Demônio não toca nem em cadáver de crente, sabia disso? Ele não toca. Quando vão fazer os trabalhos lá, que abre lá um caixão, que aí o diabo, esse aqui não, que ele era crente, sai fora, não pode tocar. Imagine você em pleno relacionamento, em plena atividade de fé, ele não pode te tocar. Então esse salmo é para você carregar ele dentro de você, é para você ter ele como a sua base. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu habito na presença do meu Deus, eu tenho um relacionamento com ele. Eu descanso na sombra do Onipotente, do meu Deus. Direi do Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Esse salmo fala de proteção e livramento. O relacionamento com Deus te traz isso. Proteção, abrigo, lugar seguro. Amém, queridos? Ele foi escrito por Deus com o endereço certo, que é o nosso coração, para ser gravado e vivido. Relacionamento íntimo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Devemos nos fortalecer, queridos, dia após dia, no Senhor e na força do seu poder. Mas sem relacionamento, sem conexão com Deus, não tem como. Não vai a lugar algum. Amém, queridos? Não saia dessa proteção, não se expõe ao perigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Opa, um perigo. Existe um perigo muito presente, muito próximo, ao derredor. Mas você precisa estar abrigado no Senhor, para que ao seu redor estejam os anjos do Senhor te guardando. Uma mãozinha que você põe para fora, você fica sem o dedo, sem a mão. Então não se exponha ao perigo. É a Bíblia que está dizendo: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge como leão. Como leão, procurando quem possa fazer um carinho. É isso? Um cafuné, como diz lá na Bahia, uma coceirinha, cuchu, 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 é isso? Devorar. Mas o sangue de Jesus tem poder. Veja a importância de permanecermos no abrigo que é Jesus. Salmos 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer esforço. Vem anjo, eu te convido. Não precisa colocar cadeira, não precisa colocar um prato, não precisa chamar ele vem. A Bíblia diz que ele vem. Quando você tem relacionamento, não precisa de mecanismos para atrair a presença dele. Basta se relacionar. Ele virá e acampar ao seu redor. E aí vem proteção, vem tudo que você precisa. Quando você entra numa luta, ele está contigo. Quando você menos espera, a alegria chega, né? O choro foi embora, porque você está num relacionamento com o Senhor. Tito capítulo 3, versículo 3 em diante. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões,
e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida aqui no Brasil. É isso? Na França? Em Portugal? Vida eterna. Vida eterna. É isso que Deus tem para mim e para você. A Bíblia diz que para destruir as obras do diabo foi que Jesus se manifestou. Foi para destruir o diabo? As obras do diabo. Então, em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas é com Cristo, com relacionamento, com intimidade. Só assim nós vamos chegar na plena certeza de que nós estamos bem, vivendo nesse mundo saudável, aguardando o dia do Senhor, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu quero terminar, confirmação do Espírito Santo. Quando a missionária Cléo veio e trouxe uma oração, ela mencionou 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que diz: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aquele, não é aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele. Não é dois, não é três, não é quatro, é um Espírito com Ele. Eu me uni à minha esposa, nós somos um só corpo e uma só. Nós nos unimos a Cristo, nós somos o que? Um só Espírito com Cristo. Então, se eu estou unido com Cristo, em um só Espírito, eu tenho certeza da direção que Ele me dá. Eu tenho certeza da voz que fala o meu coração. Eu tenho certeza para onde eu estou indo. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que eu estou agradando Ele, porque eu estou nos braços dEle, em um só Espírito. Não é na carne, queridos, é no Espírito. Então se una ao Senhor, se una a Ele, sonhe com isso, deseje com isso, permaneça com Ele. Deseje ardentemente ter essa comunhão com Ele, porque o nosso Redentor, Ele vive e logo em breve Ele estará conosco. Amém?